Estamos começando mais um programa Empreendedor com Propósito. Eu, Priscila Sá, com Denis Sá, e hoje o convidado, ele é mais que especial. Ele é um empreendedor serial, mentor de negócios, nada mais que Mário Magalhães. Que honra, Mário, você aqui com a gente. Que honra. Que bacana estar aqui com vocês. Obrigado, Obrigado. Denis, obrigado, Priscila. Também me sinto muito honrado, grato pela vida de vocês, por acompanhar também a trajetória de vocês, mesmo que à distância. Já reconheço, já nutro uma admiração pela obra que vocês estão construindo. Vamos bater uma bola aqui muito à vontade, muito tranquilo, e contem comigo aqui, e para que os seus telespectadores desfrutem aqui das experiências que a gente vai trocar aqui. Bom, eu vou falar que a gente tem muitas perguntas, tenho certeza que vai ter que ser assim, ó, parte 1, parte 2, parte 3. E a sua trajetória de vida, de sucesso. E, primeiramente, eu quero começar porque a gente coleciona histórias, a gente costuma dizer isso. Então, assim, ó, da onde veio esse desejo de empreender, de vendas, sabe? Que você fala com brilho nos olhos, que quando eu já falei com ele, eu falei, thanks God. E ainda tem a frasinha, que você tem que colocar lá, thanks God, o porquê disso. Claro. Bom, como eu comentava com vocês ali em off, né? Eu não sou aquele cara que pode servir como referência de início de empreendedor precoce, que vendia com 9 anos de idade. Que já nasceu com uma malinha, Nada disso. Eu me considero assim, até meus 23 anos, como sendo um passivo para a sociedade, para minha casa, né? Era um cara que tinha preguiça de ter preguiça. Você tem irmãos? Tenho um irmão mais novo, 5 mais anos. novo, mais novo. Tá. Exatamente. E aí, a partir de um dado momento, eu conheci a venda científica. Eu costumo definir ali esse marco na minha vida como a partir da venda científica, né? Mário antes de conhecer a venda científica e depois de conhecer a venda científica. Uau! E ali, junto com essa escola de venda, eu conheci também uma tribo diferente, né? Olha. O ambiente, né? O poder do ambiente realmente começou ali a fazer diferença na minha vida. Aí eu saio do ambiente que eu vivia, né? Onde eu era esse passivo, onde eu tirava uma onda de playboy de classe média, Sim. para um ambiente de empreendedorismo, de venda, de método, de processo. E aí, de sangue cara, nos olhos mesmo, de sangue né? nos olhos. E aí, cara, eu me apaixono. No primeiro momento, me apaixono e começo a me desenvolver. Né? Começo a me desenvolver e a partir daí tem aí uma história que passa por recorde de venda. Qual foi a primeira escola? Você veio daquele pessoal da Cardinal lá atrás ou não? Não é isso aí? Não, já não, é outro, não. já era um pouquinho mais... Minha primeira escola chamava-se The King's English. Estava no setor de educação, né? Entregava ali uma solução alternativa na época. E era daqui do Brasil mesmo ou não? Era de fora? Não, Argentina. Argentina, exatamente. Olha que legal. Sou muito grato aos argentinos, Pô. que foram meus primeiros professores ali dessa universidade de venda que eu comecei a fazer ali e depois, né, fui me desenvolvendo, fui me pós-graduando em outros ambientes, com outros mestres também. E aí tem aquilo que a gente vai descobrindo, né? Através de tentativa e erro, a gente vai descobrindo e vai aprimorando aquilo, o know-how que, enfim, né, que eu também recebi. Então é mais ou menos por aí. Uma trajetória ali numa empresa, e aí, em um dado momento, eu começo a empreender sem CNPJ, né? Tem muita gente que acredita que precisa de um CNPJ para empreender. Empreender é muito mais sobre comportamento, é postura, né? Mentalidade, né? Isso mesmo. Do que propriamente de um documento, né? De uma empresa que você constitui, né? Para ter ali um objeto social, né? Isso aí. E aí quando alguém me fala, né? Teve uma pessoa que me disse, cara, você já empreende, você só não tem um CNPJ.
Então, é o que eu te falei, o Aham. CNPJ é razão Não, social. Qual a razão que você trabalha pela sociedade? Ele já Exatamente. tinha, né? Você já tinha descoberto essa razão que você ia trabalhar pela sociedade. Uma parte, eu Uma diria, parte Priscila, você eu já diria. tinha. Porque essa descoberta, né, Pri, que é muito legal essa definição que vocês deram do CNPJ, eu vou anotar, inclusive, depois, muito maneira. Como que é, sabe? Tá Denis? gravado, Vai tá ficar- gravado, tá gravado, Vai tá ficar gravado. gravado, vai ficar gravado. Cara, porque, meu, essa descoberta ela não para quando a gente está ativado para empreender. Né? Ela vai alcançando medidas que em um dado momento você nem imagina. Por exemplo, se eu fosse tentar imaginar o que eu vivo hoje, quando eu tinha 30 anos, onde eu comecei com um CNPJ a empreender, eu, Pô, cara, eu não teria feito 1% do que Não, você... eu não teria condição de imaginar. Né? Isso Não só mesmo. o que eu estou vivendo, a entrega que eu estou fazendo. Né? Não estou falando das recompensas, né? Porque Não, muita gente isso gosta de aí falar de recompensa, é Sim. bom também, né? Não vamos ser hipócritas, é muito bom. Mas, cara, a maneira como eu percebo a minha vida fazendo diferença, o meu know-how fazendo diferença na vida de outras tantas pessoas, empresas, negócios, os mais diversos, né? Então, essa descoberta ela é permanente, Pri. Olha, Né? tá sempre Como você disse, a razão a que razão, você trabalha pela sociedade. Exatamente. Porque um dado momento, essa razão era, eu te digo, eu nunca tive, sabe essa história do propósito, né, que a gente estava conversando, Tava ó, falando isso aí, todo né? mundo hoje está atrás do propósito. É isso aí. Você Não é, tem cara? propósito. Aí o cara entende propósito assim, ele falou, não, quando eu encontrar meu propósito, eu vou me dedicar. Eu preciso. A pessoa associa propósito a algo assim que tem que ser no primeiro A momento. chegada. Não, algo nobre. É. Olha, eu preciso descobrir algo nobre. Cara, eu entendo assim. Tudo é nobre. Para mim, tudo é. uma criança de 7, 8 anos de idade, ela pode encontrar um propósito fazendo a cama dela. Aquilo já é um propósito. Brincando. Entendeu? Não, mas quando eu digo assim, De propósito, trabalho mesmo, tá, né? De porque trabalho. propósito né? é relacionado ao Isso aí, trabalho. a obra, né? Isso aí. A isso obra. mesmo, é isso aí. Entendeu, cara? E a palavra É. propósito, ela significa o que vem adiante, o que vem a seguir. Então, ela tem uma caminhada. E as pessoas estão querendo só a chegada. Isso, pois é. Mas o propósito tem uma finalidade que é de entregar alguma solução. Entregar. Então, por isso exemplo, aí, essa é isso criança aí. que está De fazendo a ajudar. cama com 7 anos de idade, Isso. ela está entregando uma solução no meio ambiente que ela já está inserida Já tá ali. inserido. Que é a sua família, a sua casa. Normalmente é assim, né? Agora, tem muita gente que não se dedica a isso. E também não tem nenhum problema. Uhum. Agora, o que eu assim, não canso de ficar perplexo, vamos dizer assim, é com a busca frenética por esse propósito que tem que mudar o mundo. É assim, ó, a pessoa acha que ela E a acorda pessoa num não dia faz com nada, propósito né? É isso aí. e no dia seguinte, nesse mesmo dia, ela já consegue mudar o mundo. Já consegue. Ela acordou não fazendo diferença em nada. Nem a cama arruma. No isso outro aí. dia ela já quer mudar o mundo. É isso aí. Nem a cama arruma. Nem a isso cama aí. arruma. Mas ela quer acordar no dia seguinte tendo Muito uma bom. visão que, ó, Extraordinária agora do feito, né? eu começo agora, Denis, mudar Foi boa. o mundo. Não, isso é um processo. Opa, É um opa. processo. Então, cara, ali, minhas primeiras motivações, meu primeiro propósito trabalhando, era um propósito que era o meu. Era um propósito egoísta, era um propósito mesquinho, mas era o meu limite. Era Era isso o aí. limite que eu tinha ali. Não. Então eu enxergava o seguinte, cara, eu gosto desse trabalho, aprendi a vender cientificamente, gostei, batia minhas metas e eu identificava ali, debaixo daqueles limites que eu vivia, que a minha recompensa, ela também seria fazer um upgrade nas baladas que eu iria frequentar naquela época. Verdade. Olha Isso só. aí, isso é Mas verdade, é verdade. Era uma coisa pobre. É o cheiro das flores pelo caminho, né? Isso mesmo. Era uma isso aí. coisa pobre, mas era o que me sustentou naquele isso aí, momento. É isso aí. E eu também achava interessante, por quê? Porque eu já enxerguei também. Pô, cara, essa solução que eu estou entregando no mercado, através do produto que eu vendo, ela traz transformação para a vida das pessoas, né? Que era inglês, já na época, né? O inglês fazia diferença. Então, casou tudo isso. A galera com a qual eu convivia era uma galera também interessante, porque eram todos empreendedores, eram jovens empreendedores, né? Eram jovens que estavam descobrindo através da venda a uma motivação possibilidade mesmo, o de entusiasmo. transformar suas vidas, né? Porque a venda transformou minha vida, os ambientes de venda transformaram minha vida, né? Transformaram
que eu digo, não é a transformação final, né? Começou na Não, transformação. mas e a sua família, né? Mário, tem uma coisa que você falando isso aí, me perdoa, não estou... Não, claro, claro. Mas é só para... E eu falei que eu ia comentar uma vez que eu vi uma entrevista da sua mãe, né? Você falou, pô, que memória que você tem aí, né? Sim, sim. E me conectou muito a entrevista da sua mãe, porque ela falou que seu pai passou por um desafio, não sei qual era o tratamento que ele estava fazendo, de saúde, né? exatamente. De saúde, um desafio de saúde. E a sua mãe, ela falou com lágrimas nos olhos, mas com orgulho de você, que ela falando assim, ó, o Mário não estava presente aqui, mas ele estava falando para mim a todo momento, mãe, o que precisar, e colocando dinheiro aí, e investindo tudo que tinha e o que não tinha para que o pai dele pudesse sair daquela situação. E eu tive uma situação que meu pai, praticamente eu não convivi com meu pai a vida toda. Sei. E quando eu podia ter a oportunidade de ter feito algo para ele, eu não tive condições. Então, eu não tive condições. Então, aquilo me chamou muito a atenção. Eu chorei muito, muito mesmo, assim, ó, ouvindo a sua mãe falar naquele momento, que eu falei, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso pela vida das pessoas. A gente não tem noção do que uma história, do que o testemunho da sua mãe ali impactou. Porque do ponto de vista financeiro, eu falei assim, pô, eu quero ganhar dinheiro. Porque se muitas humilhações que eu passei na vida foi por falta de dinheiro. Muitas pessoas passaram e ainda passam humilhação hoje por falta de dinheiro. Porque às vezes ele não tem condições de poder ajudar alguém. E aquilo eu achei tão nobre, é a sua mãe falando, não foi você falando, é a sua mãe falando, ó, o Mário nunca faltou dinheiro. Nunca faltou dinheiro. O pai dele estava lá fazendo um tratamento, ele lá vendo o pai, tudo. E nesse momento, parece que você estava ajudando o seu pai e no ponto de vista profissional, você bombando, as coisas assim, ó, crescendo. Esse foi o testemunho dela, né? Se você quiser falar algo sobre isso aí, porque eu lembro com muito carinho, né? Isso me tocou muito, né? Pô, que bacana desse, que bacana. Até me emociono também ouvindo você fazer esse relato aqui. Mas você sabe que teve um dado momento. Lembra que ó, agora há pouco eu relatei que eu era um passivo para minha casa e um passivo para a sociedade. Cara, e ali, exatamente aos 26 anos, que eu tive um dos momentos de inflexão da minha vida, quando eu olhei para a realidade da vida dos meus pais, aos 26 anos que eu já estava fora de casa, e aí eu falei, cara, nunca mais meus pais vão escutar da minha boca que eu tenho algum problema. Nossa, que lindo. Nunca mais. Nunca mais. Que lindo. E ao contrário, eu vou me apresentar para ser um provedor de solução para os problemas que eles têm hoje e para os problemas que eles eventualmente possam ter no futuro. Então, eu tomei essa decisão ali quando eu tinha 26 anos, quando eu tinha saído de casa, depois de uns 3, 4 meses que eu tinha saído de casa, e eu me comprometi com a minha mãe, cara. Quando ela me disse assim, pô, mas você tá há 20 dias sem falar com a gente, né? Naquela época o recurso era telefone, carta, né, cara? Anos 80. Eu falei, mãe, eu tô. Mas você sabe de uma coisa, nunca mais você vai ter o desafio de ter que me suportar com algum problema meu. Mas se prepara, porque quem vai te suportar agora sou eu. E isso, realmente, quando você me fala isso, eu lembro, cara, que foi muito importante, porque muda. É uma percepção. Para cada dia de vergonha, o Senhor nos dá dupla honra. Amém. Né? Eu gosto dessa. Isso aí, a percepção de valor muda completamente. Porque você vê hoje, gente, esse mundo que isso é estamos propósito. inseridos. Isso é propósito. Cara, você vê marmãs de 40 anos trazendo problema para pai e para mãe. Mas muito. Marmãs de 40 anos morando com o pai e com a mãe. Não. Mário, nós estamos trazendo problema. Mário, e uma coisa que você falou, né? A família é nosso maior patrimônio. A gente tem que cuidar dele. Mora bem, exatamente. E em um dado momento, cara, como é que você vai levar um problema pro teu pai e pra tua mãe? Não, e não é só não levar, você fala, cara, eu tô aqui agora para ser provedor de solução. É isso aí, Nossa, é isso aí. E isso foi muito tremendo. E, cara, quando você muda uma visão, você muda o jogo da tua vida, cara. É isso aí. Você muda, cara. E a partir daí, minha vida também migrou de patamar. E tem uma coisa assim, a gente que veio da área de vendas, né, assim que tem uma migração que é a gente deixar de vender, de ser self-made man, aquele negócio que é você ser à frente do negócio, você bate sua meta, você faz o seu resultado. E a outra área é quando nós temos aquela migração que você entendeu que para você crescer, se você tem um negócio que depende de você para dar resultado, se você tem uma equipe ou um trabalho seu que depende de você para dar resultado, com todo respeito, você não tem um trabalho, você tem um emprego e muitas vezes muito mal cedido até. Quando você migra para você ser líder,
Ali acontece a grande diferença. Como que foi essa migração para você? Do vendedor Mário, pô, aquele cara que saiu com sangue nos olhos, que descobriu ali com 23 anos que tinha um dom de venda, animado, motivado, e para ele migrar para ser líder, para deixar um legado de liderança dele, para deixar um manual na mão de alguém, de falar, ó, esse aqui é o método Mário Magalhães de gerar resultado. Qual que foi essa virada de chave para você? Calma que isso é um processo também deles. Não teve uma única virada, entendeu? Num dia eu acordei vendedor. Não, de jeito não, de jeito nenhum. Teve um processo, mas vamos dizer assim. Mas estou falando da sua história de 40 anos, né? Você ainda faz isso até hoje, né? Mas por exemplo, teve um dado momento, né, cara, que quando eu começo essa migração que você se refere aí, quando... Você pode chamar o jeito que você quiser. Eu descubro um prazer também em ensinar. É isso aí. Uou. Em ensinar. E eu descubro não só um prazer no ato de ensinar, de entregar know-how, né? De contagiar pessoas com know-how, né? E percebendo que algumas delas não só recebiam o meu know-how, mas faziam um download dele. Internalizavam de tal forma que conseguiam potencializar e apresentar resultados tão relevantes ou até melhores do que aquele que eu tinha construído. Então, quando eu descubro isso, eu falei, uau, cara, isso aqui, isso é transformador, Você descobriu que o líder não é ser melhor que o outro, era ser melhor para o outro. Uau, muito bem definido, tremendo. E aí, quando você entende isso, você fala, cara, essa pessoa olha para mim como uma referência. É isso aí. Eu viria uma referência para ela. E quando você fala, meu Deus, então o que eu faço não termina só em mim. Logo, eu tenho que me aprimorar para continuar sendo melhor para essa pessoa e para outras tantas que vão cruzar meu caminho. Aqueles que estão vindo dos seus líderes. Aqueles que chegarão ainda. Que chegarão, muito embora a gente não tinha ideia, né, da quantidade de pessoas que eu ia tinha impactado. Mas eu via. E eu via, cara, que aquela, vamos chamar de competência, né, cara? Ela me empoderava. E aí já num outro momento, né, quando eu fui compreender que a gente precisa de Deus para lidar com o poder. Eu ia falar isso aí agora. A nossa pergunta vai. Se a gente não tiver Deus à frente da nossa vida, o poder vai nos corromper. De tal forma. O poder que a gente adquire. O orgulho precede a queda, exatamente, né? Isso aí não tem então, dúvida. cara, aí nesse momento, quando eu descubro isso, aí o alcance aí sim. Isso aí. Aí conectou com algo maior, né? Começou o legado. Mas como foi esse despertar para você? Que você entendeu assim? Então, esse despertar foi... Porque assim, em 2000, até 2000, você era um cara de fé, lógico, você já tinha fé. Eu digo que eu me simpatizava com Deus. Okay. Eu tinha fé, eu achava Deus um cara legal, um cara bom, entendeu, cara? Mas eu entendi assim, cara, Deus deve estar muito ocupado com muita gente, então é melhor... E eu tô vivendo, eu tentar me garantir, porque, cara, deixa Deus se ocupar com quem precisa mais do que eu. E aí quem dá mais trabalho. A gente, quando a gente tá com essa conexão rasa, os limites, né, isso cara, aí. A gente não sabe que é soberbo, né? Porque aquilo era um pensamento de soberba. É tipo achar que o fulano que mora na África, que está vivendo abaixo da miséria, ele precisa mais de Deus do que eu. Eu preciso de Deus tanto quanto ele. Nós precisamos de Deus tanto quanto essa pessoa que está em condição precária, que não tem acesso à educação, que não tem acesso a uma boa alimentação, que não tem acesso à comunicação. A gente tem uma máxima com os nossos... A gente tem 5 filhos e tem um que a gente chama de mini coach. E aí... mini coach. É o de 8 anos. É, de 8 anos. E daqui a pouco ele pegou e falou assim... Mamãe, a gente... Ele e a Liz, né? Eles estavam trocando uma ideia ali. A Liz é de 5 aninhos. Uau. E acho que foi a Alice que ainda falou. Foi a Alice. Eles estavam numa conversa e a Alice falou assim: mamãe, a gente ajuda as pessoas que são pobres, porque a gente tem um instituto, a gente ajuda 450 crianças. E eles entendem isso. Eles, mamãe, a gente ajuda. Olha que sacada, olha que sacada. 5 anos. Foi ela que falou. Mamãe, a gente ajuda as pessoas que são pobres. Mas, mamãe, a gente também tem que ajudar as pessoas ricas.
Porque elas precisam de Deus também. É isso aí. 5 anos! E quando eu consegui gravar, porque eu tava gravando a conversa deles, eu falei, gente, eu tenho que pôr isso pro mundo. Que tremendo. Eu tava gravando a conversa deles e 5 aninhos falando isso. Eu falei, uou! Agora, você vê, aí você fala, não sei se é o caso, aí você fala, mas Mário, da onde ela tirou isso? Da onde? Sabe da onde, Pri? Tá num lar que crê. É isso aí. Um lar que crê em Deus, um lar cristão. Que acredita, que fala, né? Aquilo vai... É um ambiente propício a, vamos dizer, essas reflexões. É isso aí. Que não vê o que as pessoas têm e o que as pessoas fazem, né? Vê o que as pessoas são, né? Aí não tem mudança. Quando a gente olha desse jeito, não tem um melhor que está na África, o outro porque mora aqui em Alphaville. Não tem isso. Exatamente. Ela parte de uma... Nós somos criados à imagem e semelhança independente, não tem cor de pele, não tem instrução, não tem origem, não tem nada disso aí. Todo mundo, nós temos que partir desse princípio e principalmente com vendas, né, mano? Com vendas. Eu acho que quantas vezes você já se surpreendeu com pessoa, que eu vou falar para você, eu já fui demais, eu acho que um cara que já julguei, falei, esse cara não vai virar, não, esse cara não tem condição nenhuma. No processo seletivo, que alegria. Você também, né? Você também já viveu, né? Você também deve ter. Claro, quem já não, né? Você fala, pô, a gente julga, esse né? Esse cara não vai conseguir. Esse aí não vai conseguir. E o cara vem e cala a nossa boca, né, Mário? O cara vem e cala. Tremendo que é isso, meu caro dele. Isso, os líderes de venda não gostam de dizer isso. Não gosto de falar isso aí. O que cara bacana isso aí, cara. Mas é a vulnerabilidade que conecta. Não são... Cara, não são os dons, porque senão eu ia estar olhando para você, Mário, naquela época que você era minha referência, eu estava te vendo num vídeo, pô, eu tendo saído de uma comunidade terapêutica, começando um negócio ali, sabe, do zero, e eu vendo referência de, pô, você muito bem sucedido, casamento, tudo, e aí eu falei, pô, isso eu quero para minha vida. Perfeito. Eu quero estar tendo isso aqui, eu quero ter esses momentos de lazer também, de aproveitar por inteiro. Porque se você também não tiver uma vida em abundância em todas as áreas, você nunca está por inteiro. A promessa é essa, inclusive, né, Denis? A promessa é essa, a promessa é essa. Uma vida em abundância. Oba, né? Na verdade, eu também falo assim, as pessoas procuram prosperidade, sucesso, e elas querem mudar de classe social. Você pode ver. É mudança, você falou isso. Ó, eu queria estar com aquelas pessoas. Eu queria ver como que era aquilo. E sem deixar as raízes, né? Claro. Sem deixar as raízes. Mas tem essa mudança. Tem sim. Porque o dinheiro, ele vem, você consegue fazer muitas coisas. Mas ele vai potencializar aquilo que você é. Você vê uma criança, mesmo assim, abençoada, tá lá pensando, vamos ajudar rico, né? Não tá discriminando ninguém. Vamos ajudar porque rico. Porque precisa tanto quanto. Mas você vê que isso transcende vamos dizer, a classe socioeconômica que vocês construíram, entendeu? Que vocês pertencem. Porque uma criança, quando percebe isso, ela não tem como ela não perceber isso sem um ambiente... É isso aí, sem uma ambiência, isso mesmo, né? Que esteja gerando uma influência, um ambiente que é casa, né? Porque ainda teu filho ou filha de 5 anos? Os dois estavam conversando, mas foi a filha de 5 anos. A filha de 5, que provavelmente passa muito tempo dentro de casa, convive muito com vocês. Lógico. Então, cara, é isso aí. Da onde de vem? alguma forma. É isso mesmo. Então, parabéns. Pô, obrigado. Porque isso é muito tremendo, né? Quando a gente olha pro reflexo condicionado que tem numa criança que convive com a gente, no caso filho, e agora estou vendo a experiência dos netos. Isso Nossa, eu sempre coisa linda, né? Eu te acompanho, linda, né? Viu? Eu te acompanho. É impressionante. Quando eu vi aquele menino, pela primeira vez, o mais velho, né? Sei. Levantando a mão na igreja. Oh. E aí, num dado momento, ele falou, eu quero vir para a casa de Jesus, pai. Nós vamos para a casa de Jesus domingo. Cara, é muito tremendo. A gente não tinha falado nada para ele. É só vem comigo. Nossa, vem que comigo, lindo. Né? Só no primeiro momento vem comigo. É isso aí. E não dá opção, né? Claro, aí você conversa, você explica, mas é o ambiente e o teu comportamento nesse ambiente. Porque não adianta só você trazer a pessoa para um bom ambiente, né? Que às vezes os pais querem trazer os filhos para outros ambientes que não é a sua própria casa, entendendo que tem mais valor do que a sua própria casa. Esse é um grande equívoco na educação e na formação. Está deturpando, né? Está deturpando, né? Porque a formação, que vamos entender, formação de caráter, de valores, de princípios, isso
é com os pais. Formação espiritual, isso mesmo, não tem jeito, não terceiriza. Isso não se terceiriza. Não dá. Não terceiriza. Dá. Agora, não dá. Outro tipo de complemento a isso, que é o menos importante, mas menos importante, aí sim você pode contar com especialistas. Mas tem muita gente que, cara, não se dedica a fazer o seu ambiente faz a exceção familiar à regra, né? ser o melhor ambiente, ser o melhor lugar para a pessoa estar. Uma casa pode ser só uma casa e pode não ser um lar. Muito bem. Tem que ser um lar. Tem que ser um lar. Essa fala então forte, isso que para mim é tremendo, sabe? Por exemplo, eu pensava assim, né? O dia que minhas filhas casarem, né? Tem uma casada já. Eu vou ver se eu plantei bem, levando em consideração a quantidade de vezes que ela vai fazer questão de estar comigo. Ou na minha casa, ou na casa dela. Olha que lindo. Eu falei, cara, vamos ver. E, é quando me convidam permanentemente para estar com eles ali, né? Quando a gente está em Orlando, eu passo uma boa parte da minha vida em Orlando, eles moram em Orlando, né? Sim. Meu genro, que se tornou meu filho também, que isso que é tremendo, né? Isso mesmo, né? Isso aí, ganhou, isso mesmo. Você adota um filho, né? Adota um filho. Que é um amor muito interessante também, que é aquele amor que você decide amar a pessoa. Um filho você fala, cara, eu vou amar mesmo. Agora, tem jeito, um genro, uma nora, você vai falar, cara, eu tenho que ter uma intenção de amar essa pessoa. A minha sogra é uma mãe pra mim. Pois o Denis ganhou um pai, então, e uma mãe vocês também. vivem essa experiência, você sabe que é tremendo. Um pai e uma mãe. É tremendo. Então, cara, esse é o melhor ambiente. Não tem nenhum outro ambiente tão propício para formar uma criança do que um lar. Um lar, isso aí. É isso aí, cara. Olha que show, que show. E aí é como, só para complementar, pra gente não perder, e é como a gente estava comentando em off, né, cara? Se não há esse vínculo criado nesse momento, que é o momento da infância, quando chega na adolescência... Não pega mais. Não pega mais. Você não conhece mais. Não conhece Você não conhece mais. Exatamente. Não conhece mais. Aí deixa de ser prevenção e o pai é obrigado a trabalhar com recuperação. Recuperação não tem mais. Recuperação não tem mais a ver com educação. Vocês falaram em off isso aí. Tem a ver com saúde. Uau. Recuperação é saúde. Deixa de ser. Sai da esfera da prevenção, da recuperação e vai para a saúde. E aí a saúde tem muita gente perdendo o jogo, não? Porque o pai, ele viu o relacionamento estava doente. Esse filho está precisando de um outro cuidado e o pai não é especialista. É muito duro. Aí ele tem que falar assim, ó, nessa hora eu não tenho escolha. Eu sou obrigado a trazer, eu preciso terceirizar isso aqui porque eu não sei. Esse problema eu não. Eu criei ele, mas eu não tenho como resolver. Isso é duro. É duro. Mas, então, mas é real. Mas é real, né, é verdade. É real. É verdade. Não tem como abrir mão disso. Por isso que, se tem alguns pais de crianças nos escutando aqui, tomara que eles levem a sério, né? É isso aí. E vão escutar mesmo. Com certeza, como que eu falo. É o maior propósito. Nada é mesmo. coincidência, tudo é deucidência. Então, tenho certeza que se você está assistindo, é porque é para pegar essa mensagem e colocar ela em prática. Pri. Esse é o empreendedorismo com propósito. E que, para muitas pessoas, ainda não entenderam. Algumas pessoas ainda não entenderam que quando você está forte, empreendendo no seu lar, você se fortalece muito mais. Mas muito. Para os outros ambientes empreendedores que você vai atuar. A gente pode continuar esse assunto na próxima semana aí, né, Pri? Junto com o Mário. Então, vamos fazer o seguinte, vamos vamos continuar, aliás, esse assunto na próxima semana. Nós já estamos falando todo esse tempo. Então, vamos continuar esse assunto, porque, gente, olha a trajetória, 40 anos, é isso? 40 anos empreendendo. Isso, vamos, assim, com CNPJ a partir dos anos 90. Sem CNPJ... Tem muito know-how, tem muito que aprender aqui com o Mário Magalhães. E, então, até a próxima com Empreendedor com Propósito. Não perca, porque o Mário vai contar muitas novidades aqui que ele não contou em nenhum lugar, viu?